Olá pessoal, bem-vindos ao Falando Nisso. E hoje a gente está estreando o nosso quadro Entenda, que vai servir mais ou menos para a gente explicar alguns detalhezinhos aí do mundo nerd, das animações, filmes e tudo mais, que às vezes passa batido. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Flashpoint. Existe um detalhe que muita gente não entende, o porquê que no final do Flashpoint, que dá início aos 952, o Flash entrega aquela carta para o Batman, e depois lá no Liga da Justiça Guerra, que é a animação, ele não lembra disso, o Batman também não lembra disso, e é como se não tivesse acontecido, sendo que o Flashpoint é que dá início aos 952. Bem, contextualizando, né? O Flashpoint, ele foi o momento em que o Flash, na tentativa de salvar a mãe dele da morte, acaba salvando ela e acaba mudando a realidade. Né? Ele cria toda uma realidade ali que altera vários e vários super-heróis, mas no final da história ele consegue reverter tudo aquilo e ele pega até uma carta do Thomas Wayne, o pai do Batman, né, que era o Batman na outra realidade, e acaba entregando pro Batman que a gente conhece, o Bruce Wayne. Isso no final do Flashpoint. Só que no final do Liga da Justiça Guerra, que é a primeira animação ali onde se junta a Liga da Justiça, o Flash e o Batman parecem não lembrarem do que aconteceu, né? Então, assim, dá a impressão do que nem é uma ligação, apesar de sim ser. E, cara, isso muita gente não entende. A gente teve que fazer até uma pesquisa realmente para poder entender realmente o que aconteceu, mas não é tão difícil assim. O Flash alterou a realidade quando ele salvou a mãe dele. Virou aquele universo todo conturbado de guerras e tudo mais entre a Atlântida e Temícera e beleza. Só que quando ele reverteu tudo aquilo, ele mais ou menos colocou as coisas nos trilhos. Mas sim, existiram pequenas variações. E quando ele volta, ele pega, encontra o Batman, conversa com ele e entrega a carta. Só que esse momento que ele entrega a carta, percebam que ele já conhece o Batman. Então, com certeza, o Liga da Justiça Guerra não acontece depois dele entregar a carta. Na verdade, ali no Liga da Justiça Guerra é o momento onde eles se conhecem, realmente a Liga da Justiça se junta ali contra o Darkseid, e depois de um tempo lá no meio é que o Flash volta do tempo. Vocês entendem que quando ele volta no tempo lá do Flashpoint, ele não volta no começo de tudo, antes de conhecer a Liga, e sim ele volta quando ele já conhece a Liga? Você entende que quando ele criou a Liga junto com os primeiros membros, com o Superman, com a Mulher Maravilha, esse já é o passado dele? Vocês entendem? Então na hora que ele volta, que ele corre lá mais do que consegue a força da aceleração, mais do que o Flash Reverso tinha corrido, ele volta enquanto a Liga da Justiça já tinha sido montada. E por isso que lá no começo, na criação da Liga da Justiça, ele não se lembra, porque aquele não é o mesmo Flash. Aquele Flash não tinha mudado o futuro. É o Flash normal, que estava vivendo a vida dele normal naquela linha temporal. A partir lá do momento que já existia a Liga da Justiça, lá no meio das animações, ele pega a volta e dá um estalo na cabeça dele. Droga, aconteceu tudo isso. E daí ele vai falar com o Batman, com o Bruce Wayne, e fala, nossa, tudo isso está na minha cabeça e eu lembro das duas realidades nesse momento. Eu lembro do meu passado agora, né, que vamos colocar aqui os 952, e eu lembro também do passado daquele universo que eu vivi, que é o tanto Flashpoint quanto aquele universo passado que ele tinha vivido. Por isso que a continuação do Flashpoint é antes do Liga da Justiça Guerra, né, mas quando ele volta lá na frente. E depois, um pouco mais pra frente, que acontece lá, Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, né? Que daí ele lembra que realmente ele tinha mudado tudo, e daí ele decide fazer mais uma vez o Flashpoint, entendeu? Eu não sei se ficou tranquilo pra vocês. Então teve Flashpoint, que rebuta tudo, e ele para lá no meio da história. E o Liga da Justiça Guerra é o começo da história, até o momento que, lá no meio, quando a Liga da Justiça já está criada, eles se cruzam, e depois vai lá pro Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, que daí finaliza tudo e dá um reboot e tudo mais. Beleza? Esse é o nosso programa aí, o nosso Entenda. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvidas, ou se você vê algum furo, coloque aí nos comentários que a gente dá uma conversada aí. Ou até se retrata se tiver errado.